noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejo ardentemente que nós tenhamos um grande e maravilhoso encontro nesta noite e que depois de um dia, corrido, vivido, suado, alguns chorado, outros riram, outros ficaram pensativos, preocupados, nós possamos ter esse encontro com a espiritualidade, com o nosso Pai Criador de todas as coisas, até mesmo como um ato de gratidão, Senhor, esse momento que eu estiver aqui, eu dedico a Ti, Quando o nosso interior se encontra com o Criador, Então agora é hora de esquecer, e nos colocarmos na presença do nosso Pai Criador, colocar todos os nossos desafios nas mãos dEle e, como ato de gratidão, mais uma vez, sermos gratos por estarmos aqui. Tem muitas pessoas, nesse exato momento, em outros lugares e outras situações muito drásticas, muito drásticas. Tem gente recebendo notícias muito tristes nesse momento. Tem gente sendo socorrida em estradas, em acidentes que não esperavam e foram pegas de surpresa. Tem telefone tocando nesse momento com a má notícia. Tem gente que abriu o exame hoje com a notícia que nunca desejaria ouvir. Tem gente que até agora, no mundo, não comeu nada no dia de hoje. E não sabe se vai comer amanhã. E tem gente que vai passar mais um dia na rua no dia de hoje. E nós, gozando de um privilégio, sentadinhos. Tivemos tudo hoje. Tudo. Nossa, quando eu vim para cá, eu achei que tinha me faltado alguma coisa, não faltou nada. Está tudo certo. Agradeça. Apenas agradeça. Eu agradeço a Deus por eu estar aqui nesse momento agora. E não estar numa situação doída, numa situação de tristeza, de lágrima, ou numa situação de fome. Que assim seja. Alegria.
Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez vos agradecemos pela grande oportunidade de hoje. Rogamos e pedimos a vós que o nosso amado irmão Bezerra se faça presente, com toda a comitiva do bem e da caridade, com todos os benfeitores, consoladores e doutrinadores, a serviço da nossa evolução. Assim agradecemos e somos gratos verdadeiramente por cada dia e por cada segundo de nossa existência. Que assim seja. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramai de toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Dai, pois, a César o que é de César. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 14 a 22. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Que assim seja. Evangelho de hoje falando sobre, mais uma vez, o mestre, né? Sendo perturbado pelos fariseus. Só para a gente relembrar, vocês conseguem
trazer à memória quem eram os fariseus. Nosso pai vem falando desse homem tanto tempo, desse povo, né? Desses homens, que só eram compostos por homens, é um grupo. Tanto tempo. Já falou dos fariseus, já falou dos saduceus. Quem eram os fariseus? Eram homens, né? Então era um grupo formado por homens que estudavam as Sagradas Escrituras, né? E eles se achavam diferenciados, o suprassumo da sociedade. O senhor falou as Sagradas Escrituras, não é uma Bíblia só? É porque haviam várias escrituras, e foi o conjunto de todas essas escrituras, ou seja, haviam vários escritos, e o conjunto de todos esses escritos, juntando tudo, é que virou Bíblia, entendeu? A Bíblia, ela não é um livro só, elas são vários escritos de vários livros. Então, esses fariseus eram pessoas, homens, que formavam esse grupo, e por estudar as Sagradas Escrituras, por estarem presos ainda às leis de Moisés, por ainda acreditar que Jesus não tinha vindo, que o Messias, o enviado, o Cristo ainda não estava entre eles, eles, então, provocavam o Mestre de todas as formas. Essa parte aqui, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, eu vou deixá-la de lado hoje, porque nós ainda vamos um dia tratar sobre isso. Porque ela faz parte de uma outra história que antecede esse texto, que é Jesus falando com todos no templo, e ele termina com essa frase. Então é um versículo que, na verdade, nem deveria estar aqui, mas saiu. Vai digerindo aí. Então, fala assim, retirando-se os fariseus, ou seja, quando terminou lá no templo, os fariseus se retiraram do templo e consultaram entre si, conversaram entre si, como que eles iam surpreender o Mestre. O que nós vamos fazer, gente, dessa vez, para surpreendê-lo? Para que ele caia em erro, para que ele caia no próprio engano, para que ele tropece nas próprias pernas. Então, eles estavam tramando isso. Então, os fariseus pegaram alguns de seus discípulos, porque quando ele fala discípulo aqui, ele quer dizer de seus seguidores, né? Os fariseus mais velhos pegaram outros fariseus, né? Seguidores desses aqui, e colocaram na frente. Eles ficavam por trás só para ouvir e, se precisar, fazer a crítica severa ao Mestre. Então, enviaram seus discípulos com os herodianos, que eram os seguidores de Herodes, né? Que tinham a mesma energia de querer acabar com o Messias, com o enviado, com o Cristo, dizendo, Mestre, mais uma vez abordando o Mestre. Imaginem a cena, a multidão, eles entram com uma educação absurda, né? Se infiltram e vão lá na frente desafiar, provocar o Mestre. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Ensina-nos o caminho de Deus segundo a verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Fala para a gente, mestre, o que parece, olha só. Quando ele fala, é lícito pagar tributo a César? Que é tributo, gente?
Isso. Imposto, 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 né? Imposto. Ou impostos, como queiram. É lícito pagar tributo a César. Quem era o imperador no momento? Quem era o imperador no momento? Lê do engano. Todo mundo acha que o imperador naquele momento era César. Mas eis que eu vos apresento Tibério. Hoje o Tibério apareceu de verdade. Olha, o imperador era Tibério. Tá tudo bem aí, gente? É por causa do Tibério? O imperador era Tibério. Mas acontece que o César, que foi o imperador antes de Tibério. Quando o César imperador, Caio Júlio César Otávio ou Otaviano, foi morto por Brutus, que era um dos filhos dele, adotivo. Brutus matou César, seu pai adotivo. Numa reunião do Senado, com 23 facadas, ele assassinou o pai naquele dia, no Senado, na presença dos sumos sacerdotes. 2 anos depois, para tentar se safar, ele cria então um nome para a moeda romana. E coloca o nome de César. Quer dizer, a figura, a epífice de César. Por isso que a figura tinha o rosto de César. Estava escrito na inscrição, idos de março, ou acontecimentos de março, para marcar o tempo na história, porque foi no dia 15 de março que o César, pai do Brutus, foi assassinado. Então, toda moeda, ainda que o reinado seja de Tibério, tinha a figura de César. E, além disso, todo que era imperador naquele momento era chamado de César. Está entendendo? Então, é como se eu dissesse assim, quem é o César hoje no Brasil? É o presidente da República lá, que eu não preciso falar o nome. Né? Daqui um tempo vai ser outro. Então, em vez de eu falar quem é o imperador, eu falava quem é o César do momento. Ah, é o Tibério, é o Calígula, é o Brutus, né? É o Caio, é o César, é o Nero, né? Mas mais terrorista que o Nero foi o Calígula. Calígula, o imperador romano. Então, tinha-se essa moeda no tempo do imperador Tibério. A moeda trazia a figura de César e dos de Março do outro lado, trazendo o acontecimento de César. E esses impostores desses fariseus procuram o mestre, indagam o mestre e falam: é justo, é certo ou é lícito? Tem coisa que é lícita, tem coisa que é ilícita, né? Tem coisa que é lícita porque está dentro da lei, a lei permite, e tem coisa que é ilícita, ou seja, que a lei não permite. E eles querendo fazer uma provocação entre o mestre e Tibério, para depois ir lá correndo e falar para o Tibério, ó, o louco lá falou que você não manda nada. E falou para o povo também que esse imposto aí você está roubando, e, né? O Tibério ia se enfesar também, né? Contra o mestre.
Mas os fariseus viviam armando essas situações. Eles eram armadores de situações constrangedoras para o mestre. Então, eles perguntam, é lícito? E Jesus, com a sua sabedoria, aqui eu abro um parêntese para a gente sempre agora começar a pensar antes de responder. Não responda às provocações. E caso for respondê-las, responda com sabedoria, com sobriedade. Engole, respira, conta até o número que você puder. Deixa a sabedoria e o discernimento incorporar. Encostou a vossa sabedoria? Agora eu vou falar, agora eu vou abrir minha boca. Né? E fale. O mestre já estava mais que preparado para isso. E aqui diz, Jesus, porém, conhecendo a malícia, né? A safadeza daquele povo, disse, por que me experimentais, seus hipócritas? Eu gosto do mestre porque ele é direto e reto, né? Imagine olhar, agora, século XXI, você olhar para uma pessoa e falar assim, o que você está me testando, sua hipócrita? Ah, imagina, vai ter rosto arranhado, né? Não, não é? Cara, é muito. E diante de uma sociedade, diante dos caras que se diziam do alto escalão, da alta society, da elite romana, que tinham poder na sociedade, ele era desafiador. Né? Por que vocês estão me experimentando, seus hipócritas? Mesmo que dizer assim, vocês estão achando que eu sou tolo mesmo, que eu sou bobo mesmo, que eu não entendi que vocês estão armando algo. E muitas vezes, a gente até tem vontade de falar isso, né? Durante a caminhada da vida para algumas pessoas, né? Hipócritas, falsos, mascarados, camaleões, porque não são verdadeiros. Os hipócritas são aqueles que a falsidade é tanta e tamanha que ele age como se amigo fosse. Ai, que maluco. E ele vai falar para você, eu não deixava por menos. Se eu fosse você, eu ia lá e dava na cara dele ou da cara dela. Quando acontecer isso, eu falo assim, vai você, fulano. Devolve a bola, vai lá você. Porque ele fica instigando, sabe? Ele fica agindo fora da verdade, ele fica instigando, ele fica querendo te colocar numa situação delicada, constrangedora. Porque no primeiro tombo que você for levar, ele tira o corpo e assiste você caindo. E tem um monte de gente assim que nos cercam. Que nos cercam, inclusive. Então, Jesus estava com a sua sabedoria exalando, né, como sempre, com a sua coragem exalando, como sempre, com a sua verdade exalando, como sempre. Por que vocês estão me experimentando, gente? Quase faltou falar para os caras assim, gente, mas como vocês são tolos, né? Vocês acham mesmo que eu não estou entendendo que vocês estão querendo fazer essa armação aqui? Né? Essa casinha de caboclo que vocês estão querendo fazer comigo aqui? Aí ele fala, mostrai a moeda do tributo. Mostrai a moeda do imposto aí. Então, eles apresentaram o dinheiro e ele lhe disse, de quem é a figura que está aí? E qual é a inscrição, né? Que é Idos de Março. De quem é a figura que está aí na moeda? Ah, senhor, é do César. Então, dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus.
Porque o que é meu tem a minha cara, a minha marca, a minha energia. E o que é seu também deve ter. Está aí um dos motivos. Para de ficar emprestando roupa dos outros. Para de ficar emprestando coisas dos outros, principalmente pessoais. E as não pessoais também. Tive uma professora de língua portuguesa, dona Conceição, 1900 e bolinha. Um dia ela falou, o que está acontecendo, Sérgio? Não, professora, eu estou pedindo uma caneta vermelha emprestada dele. Cadê a sua? Eu não tenho, professora. Então escreve com azul e grifa com azul. Faz pouco tempo, né? Então, eles queriam, mais numa armadilha, pegar o mestre para chegar para Tibério e falar, sabe o que ele falou hoje? Ele te afrontou. Você não sabe o que ele falou, que ninguém deve te pagar imposto. É isso que eles queriam. E tem muita gente ao nosso redor que faz esse mesmo papel de hipocrisia e de fariseu. Só que ali naquele grupo de fariseus, só tinham homens, mas os fariseus de hoje têm homens e mulheres. Do seu lado. Na sua convivência. No seu grupo. Na sua equipe. No seu trabalho. Ou em casa. Então, nós precisamos aprender a não engolir e não comer iscas de provocações. Porque eles vão nos provocar, a vida vai nos provocar, as circunstâncias, as situações vão nos provocar. Para ver se a gente come a isca. Não coma. Não caia nessa. Não vá respondendo o que dá na telha, não abra a boca à toa. E aí, o mestre dizendo isso, porque uma sociedade não sobrevive sem imposto. Um reinado, um império, uma república não sobrevive sem imposto. Né? Todos nós temos que financiar as despesas e os gastos públicos. Não tem jeito. Então eles queriam colocar mais uma vez o mestre numa situação constrangedora, desconfortável e incriminadora. Né? Dizem eles. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, simples assim. Resumo, não sei por que vocês estão complicando. Dá a cada um o que é seu. E nesse dar a cada um o que é seu, o mestre acaba tendo um senso de justiça. Porque é assim que ele entende e que ele vê a vida de cada um. E vai dar a cada um que é seu, não precisa de desespero, não. Calma lá. Você tem feito a sua parte? Você tem feito o seu esforço? A sua luta? O seu empenho? Então fica tranquilo, que o teu vai chegar. Você precisa crer. Você tem feito o que tem que ser feito? Então fica sossegado. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então ele queria dizer, gente, dê o tributo para quem tem que receber o tributo, que é o império, o imperador, e as coisas de Deus, entregue a Deus, simples assim. E ele quis dizer que o Tibério, que não é aquele mesmo Tibério da maca, viu, gente? Aquele Tibério que eu joguei na ribanceira, me arrependi, desci o barranco, não é esse. Aquele Tibério que eu coloquei aquele pano na boca dele para ele parar de... O Tibério imperador
Olha, dá ao imperador que é do imperador, não são os impostos? Ué, não sei que rolo vocês estão fazendo. Então ele já respondeu se é lícito ou não, né? Já derrubou uma das questões, sem nenhuma das alternativas, né? E a Deus, o que é de Deus. Olha, quem representava a sociedade? Humano. Tibério. E quem representava Deus? O mestre. Simples assim. Foi isso que ele quis dizer, gente. O que é meu, o que é do Tibério é do Tibério. Eu não estou aqui para tumultuar, não estou aqui para confundir, não estou aqui para confrontar com o Tibério, não estou aqui para criar rolo. Eu vim cuidar das coisas do meu pai. Só isso. Então, que nós possamos ter essa sabedoria, né? De não aceitar provocações, de não cair nas armadilhas, não morder a isca, de querer apenas aquilo que é seu. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer algo que alguém falou: pai, o senhor precisa falar sobre isso. Como que acontece? O universo eu posso dizer que o universo tem uma lei ou que existe uma lei universal, tá? Qual que é a regra número 1? Plantio. Plantio. Perfeito. Ação. Então a lei do retorno é normal, não é? Vamos ver algo que é natural no universo. Choveu, molhou. É mais que natural, né? Choveu, molhou. Pegou fogo, queimou. É natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque o universo tem uma lei. Quando eu digo na frente do casarão velho, abandonado, tem alguém aí? Aí. Não é? Aquilo ecoa pela casa toda, pelo casarão. Se eu disser assim, eu te amo, te amo. O casarão é só o casarão. O que muda é o que você faz, o que você fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque o universo vai respeitar essa mesma ordem. O que você faz, o que você fala e o que você pensa. Mas eu quero trabalhar no que você faz. Aquelas pessoas, já que estou falando de tributo, já que eu estou falando da ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquelas pessoas que se julgam espertas, sorrateiras, ordinárias, hipócritas, que querem tirar proveito, que querem explorar. Desculpa, se você, qualquer um de vocês, hein? Se tiver alguma dívida, vai lá, com quem confiou em você, conversa, negocie, peça para Deus te ajudar a dar um jeito de saldar essa dívida. Porque o universo, ele é muito justo e coerente. Se você age de má fé, não queira pedir para o universo prosperidade. Ora as bolas, ele não vai te dar e não te dará mesmo. Ele vai se comportar de acordo com o que você se comporta com os demais, com o outro. Então, se você age de má fé, pode ter certeza que outras pessoas de má fé serão atraídas para o seu caminho.
Tem muitas famílias hoje sofrendo por riquezas que foram tiradas de outros. Atendi um rapaz outro dia. Ele falou, você conhece o meu pai, né? Ele estufou aquele peito de pomba dele. Quase pegou 70% da minha mesa. Eu falei, quem é seu pai, filho? Eu sou filho do fulano de tal. Ah, você é filho dele. Conheço pelo menos uns 45 anos conheço seu pai. Lembro dele, lembro. Seu avô fazia isso, seu avô fazia aquilo, seu pai era... A gente ia para a escola juntos. Essa figura que eu atendi, ela está se vangloriando, mas ela está sobrevivendo um dinheiro maldito. E o meu arroz e feijão, a minha mistura, a minha salada de cada dia é mais que abençoado. Porque não é maldito, é suado. Você está entendendo a lógica da coisa? E as pessoas estão desfilando com coisas que não são delas, não conquistaram. Está mais que amaldiçoado. E acha que está tudo bem. E não está tudo bem. Então se você, sei lá, R$1 que seja, 10, 5, 20, não dá para pagar agora? Todo mundo passa aperto, viu? Todo mundo passa. Eu, tu, ele, nós, vazeres. Mas na hora que der, vai lá e resolva. Ai, vou esperar caducar. Nós somos mortais. A gente quer entrar na esperteza. Cuidado, o universo não vai te cobrar, mas ele vai agir com você da mesma forma que você está agindo com a intenção aos outros. O universo, ele é para lá de coerente. Então, a vida dessas pessoas, espertas, de má fé, que finge que não deve, finge que não prospera e não prosperará. O que você me deve, você vai gastar 3 vezes mais com outras coisas. E olha lá se não for com doenças, com tristezas. O universo tenta nos ensinar todos os dias, resolva isso, resolva isso, resolva isso. Eu preciso te dar, mas eu não posso te dar se você não... O que a gente fala na oração? Perdoai as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos... Não é? Mas nós não fazemos isso. Então, ou seja, se Deus for fazer isso na proporção humana nossa, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Eu não perdoo. Nós não perdoamos, é tudo mentira. E quando perdoa, ainda fica emburrado. Um bom tempo, não fala comigo. Não, já perdoei, mas eu não quero... Nossa, não posso nem olhar na cara dela. É ou não é? Tem situações e situações. Mas, cara, não estou dizendo que o perdão também você tem que ir lá beijar os pés e... Não é isso, hein? Ai, vem aqui, ai, nunca aconteceu. Aconteceu sim, meus neurônios registraram tudo. Não estou com Alzheimer, lembro de tudo. Lembro de tudo. Sei até o tom que falou e as vírgulas e as palavras que falou. Lembro como se fosse hoje, não é assim? Lembro como se fosse hoje. Não vai esquecer, gente. Nós somos humanos, tem neurônio, eles arquivam tudo. Mas você não precisa carregar esse peso no coração. Sabe? Não precisa carregar, não precisa ficar amargo toda vez que vê a pessoa. Não precisa. Não precisa mudar de calçada ou passar mal. Ai, tá me dando um negócio. Não posso nem ver fulano que me dá um negócio. Não, não tem que dar negócio nenhum. É você que tem que dar o dinheiro dela ou ela que tem que dar teu dinheiro. Só isso. Entende isso? Então, o universo, ele não trará energia de prosperidade, energia de fartura, para quem? Isso é muito sério. Isso é muito sério e para lá de sério. Agora, se você agiu com a verdade,
Se você foi franco bastante, acalma o teu coração. Mas saiba que é isso aqui, ó. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele está falando da lei do universo. Dá a cada um o que é seu. É o que Xangô fala. Quem deve paga, quem merece recebe. Pum. É o que Xangô fala. Ai, eu vou levar essa blusa aqui que eu gostei da fulana. Entrar na casa de alguém, pegar um objeto. Você acha mesmo que não tem nenhum olho vendo? Você acha mesmo que você está sendo esperto? Você está sendo mais que idiota. Sorria, você está sendo filmado, ó, lá em Simão. Vão tirar muito mais de você. Não faça isso. Ah, não, porque eu vou embutir aqui, porque não sei o quê. Não faça isso. Não faça isso. Então, eu termino esse evangelho com esse senso de verdade, de justiça do mestre, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o universo, aí não vai falar, né, que a vida é injusta com você. Lá nos 60, 70 anos, ai, como a vida foi injusta comigo. Alguém me chamou? Né? Não vai falar aqui. Gente, eu juro que eu escutei, pai. Oxalá te abençoe, filho, onde você estiver. Então, é esse o espírito do evangelho de hoje. Dá a César o que é de César. Ou seja, dá a cada um o que é seu. Qual que é a sua parte? Isso aqui? Toma, meu filho. Quando nós éramos crianças, pelo menos lá em casa, né, boca de 6, tinha alguma coisa para dividir? Ah, não, foi um pouco a mais. Volta aqui. Ó. Na botezinha no Natal, então, que era só lá no Natal que via, furava a tampinha, só lá que via, né? Ficava meia hora, 40 minutos com uma jabotizinha. Esperando os irmãos acabarem, só para depois você fazer a graça. Não, você já tomou a sua. Molha só o beicinho, assim. Ai, que delícia. Até esquenta aquilo e você está ali falando que está uma delícia, né? Então, esse senso de a fatia do bolo, né? Eu não sei qual foi o nível de cada um de vocês, mas eu me lembro que na escola, a gente entrava na fila da merenda, né? Da sopa lá. Geralmente era sopa antigamente. Hoje é que tem arroz, feijão, carne, legumes, verduras, né? Entrava lá na sopa, aí, na hora que você saía da fila, que você foi servido, você falava assim pro coleguinha, você vai pedir mais? Nossa, você nem sentou com aquele prato. Cara, eu fico pensando nas coisas que nós fazíamos. Você nem sentou com aquele prato. Você vai pedir mais? Eu já logo falava. Você vai pedir mais? E quando era em casa, aquele milagroso pedaço de carne que apareceu no prato, quando não era o zoião, né, Brisa? Quando não era o zoião. Ah, graças a Marta, eu estou comendo um omelete, viu, Marta? Muito obrigado. Quando não era o zoião, aí quando tinha a carne, você comia o mínimo do pedaço possível daquela carne. Podia repetir o arroz e o feijão, mas a mistura não. Então você fazia até graça com os irmãos, né? Cadê sua carne? Já comi. Nossa, olha a minha. Ó. Por que eu fui tocado a falar sobre isso? Algo muito forte mexeu muito comigo para que falasse sobre isso. Muito forte mesmo. E principalmente situações de pessoas tirando proveito de outras pessoas. Cara, se você quer alimentar os seus filhos e os seus netos com dinheiro que não é seu, a maldição já está ali, tá? Consequências? Não sei, não quero saber. Eu tive o prejuízo material, mas o prejuízo, quem vai ter não sou eu. Hashtag fica a dica. Né?
Vamos agradecer. Vamos pedir a presença maior. Agradecer por esse dia. Eu não sei, mas o Alto com certeza deve ter falado com alguém ou com algumas pessoas hoje, com esse evangelho aqui. Com esse evangelho. Ou pelo cuidado com as pessoas que te rodeiam, as iscas, as armadilhas que tentam te pegar, te derrubar. Ou falar, geralmente o Tibério pode ser um chefe, um coordenador, um gerente, né? O Tibério hoje pode ser alguém próximo que a gente quer muito e alguém queira estragar essa amizade, esse relacionamento. Tibério pode ser seu marido, sua esposa, seu filho. Pode ter pessoas desse tipo ali, né? Tentando, né? Deus Pai, Senhor de todo o universo, pedimos a vós nessa noite que nos ajudeis, que sejamos justos e que podemos dar a cada um o que é de cada um, mas que também recebamos o que é nosso, Pai. Muitas das vezes, coisas são tiradas de nós, oportunidades, bens, dinheiro, alegria, paz. Portanto, como eu sei que Tu és justo e que o Mestre é justo, pedimos a vós que nas suas caminhadas, onde encontrar o que é nosso, traga na nossa mão. E o que estiver no coração de Deus, que também é nosso, coloca na nossa mão. E que nada e ninguém há de tirar. E para que a nossa alma fique tranquila, nos ajude a honrar todos os nossos compromissos, as nossas dívidas, os nossos dividendos. Que tenhamos a paciência, a força, a coragem para o trabalho, para ganhar o pão de cada dia e poder honrar todos os nossos compromissos com todos aqueles que confiaram em nós. E por tudo isso, Pai, nós te agradecemos infinitamente. Vamos lá. Preparar a nossa bênção. Alguém gostaria de partilhar alguma coisa antes da bênção? Tudo em paz? Cris? Eu queria falar, eu não sei, está me tocando tão forte de falar isso. Há um ano atrás, eu peguei um carro, eu passei para uma pessoa e falei, olha, você vai pagando o financiamento, quando você terminar, você me paga, fique em paz. E passaram-se 9 meses. Aí ontem eu fiquei sabendo que o carro estava com busca e apreensão, eu ia perder o que eu já tinha pago, e foi uma noite muito traiçoeira. E fui muito julgada. Você é boba, você é uma tonta, você fica fazendo isso, não pode. E o dia inteiro o universo falava, calma, à noitinha eu te dou resposta. E eu tive essa resposta. Amanhã eu vou pegar meu carro de volta. Louvado seja. E como vale a pena a gente ficar em espírito e acreditar nesse Deus maravilhoso. Com certeza. Maravilha. Maravilha. Só a gente que passa que sabe, né? Quanto pesa ou quanto dói, né? Só a gente que passa. Eu acho que qualquer um de nós já perdeu noite de sono por causa de dívida ou de compromisso que você não ia conseguir, não é nem por sacanagem, por maldade, não ia conseguir honrar, né? É de tirar o sono. Então, por isso que eu falo, quando a gente deixa de cumprir também, né? A gente pode não ser diretamente para a pessoa que a gente deve, mas tem outras pessoas ali atrás que estão sendo afetadas. Por isso que eu falo da maldição e que o universo não aceita a má fé, né? Salve a cada um de vós, meus filhos. Que salas abençoe e proteja. E tragas nos encaminhadores e vós. Nas mãos de vós o que é de cada um. A área que entregas em farturador. As bênçãos de cada dia.
e que em nada se há de se fartar. Que assim seja. Tudo em paz? Alô? Graças a Deus, isso mesmo. Graças a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês por esse momento de hoje. Que a nossa vida possa ter prosperidade, né? Talvez, além da saúde, né, que nós podemos pedir para o Criador e para o universo hoje é prosperidade. Que Ele abençoe o teu pão de cada dia, o teu salário, ou o teu sustento, que às vezes não vem em forma de salário, mas que ele se multiplique e nós consigamos cumprir e honrar os nossos compromissos, né? Que assim seja. Vamos agradecer ao nosso Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, por mais um dia de encontro, de luz, de paz, de aprendizado. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, com toda a vossa comitiva, que se dirige às suas casas espirituais, a nossa gratidão. E agradecer ao nosso Pai Criador, pela noite abençoada e pelo sono repousante e revigorante que teremos. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção.